Selic mais baixa. O que acontece com o seu bolso quando os juros caem? Vamos ouvi-lo. Bom dia, pessoal. Hoje quero trazer para vocês a repercussão que está dando sobre a diminuição da taxa Selic. O que acontece com o seu bolso quando os juros caem? Investimentos, consumo e financiamentos vão sofrer impacto no médio e longo prazo. Você deve estar se perguntando sobre o que muda na sua vida com a taxa Selic mais baixa, pois saiba que a queda dos juros básicos não diz respeito apenas aos seus investimentos. A redução vai afetar também outras áreas. Aqui Ricardo Rosa, sou educador e planejador financeiro pessoal e consultor financeiro empresarial. Os efeitos da diminuição da taxa de juros serão percebidos mais no médio e longo prazo. Para pensar em economia real, para sentir o efeito, demora um pouco. No curtíssimo prazo, há bastante impacto nos investimentos, porque tudo que é atrelado ao CDI que vai pagar um pouco menos. Isso vai estimular os bancos, os gerentes e os agentes autônomos a recomendar mais produtos de renda variável, ou seja, mais produtos que não sejam atrelados ao CDI. A queda no longo prazo é algo complexo de se avaliar, porque passa por diversas questões difíceis de mensurar, como a mudança na presidência do Banco Central no fim do ano que vem, ou a ocorrência de algum fator climático que pode alterar os preços dos alimentos. Mas, seguindo o livro-texto de economia, o Banco Central está colocando a Selic mais próxima dos juros neutros, que é aquele nível de juros que mantém a economia em equilíbrio, com crescimento e inflação estáveis. Agora, qual o impacto da Selic baixa no crédito e no consumo? Vou te explicar. A taxa Selic é uma referência para o custo das linhas de crédito em geral. Quando ela está em patamares elevados, a tendência é que os empréstimos e financiamentos fiquem mais caros. Isso porque normalmente os bancos e outras instituições financeiras passam a cobrar juros mais altos nessas operações. Já quando a taxa diminui, os juros do crédito ficam mais baratos. Crédito e consumo andam praticamente de mãos dadas. Sendo assim, quando os empréstimos e financiamentos ficam mais caros, consequentemente o nível de consumo tende a diminuir. Nesse sentido, o custo dos produtos e serviços também aumentam. Por isso, a tendência é de que, com a queda da Selic, o consumo aumente. Por outro lado, a elevação da taxa causa uma redução nas compras. A economia real vai sentir mais o impacto da queda da taxa básica de juros mais para frente. Muito porque você começa a ver financiamentos mais baratos em automóveis e imóveis, por exemplo. Nas compras de eletrodomésticos, as parcelas começam a ficar mais fáceis de se colocar no orçamento doméstico. O crédito vai ficar mais acessível. Para todos os bancos, que eles se baseiam na Selic para definir as taxas de juros cobrados por empréstimos. Sendo assim, quando há uma queda na Selic, a tendência é de que as instituições financeiras acompanhem e diminuam as taxas de juros. Isso acaba tornando o crédito mais acessível para a população. De um modo geral, uma taxa Selic alta beneficia os investimentos de renda fixa, que oferece uma remuneração baseada em juros. É o caso dos títulos públicos do governo federal, os CDBs emitidos pelos bancos, as letras de crédito das debêntures, entre outras opções. Todos esses papéis tendem a ter uma rentabilidade maior em tempos de Selic alta. Assim, com a queda da taxa de juros, o retorno deles também diminui. Oriento a todo investidor que fique atento ao comunicado do Copom, que trará mais detalhes dos fatores que fizeram com que se iniciasse o ciclo de queda da Selic e mais indicações dará para os próximos movimentos, se haverá um corte da magnitude maior, por exemplo. Os efeitos da queda ou aumento da Selic são sentidos por todos os brasileiros, bancos e até investidores estrangeiros. Em resumo, se a Selic diminui, o crédito fica mais acessível, já que os bancos tendem a baixar as taxas de juros.
e a inflação tende a subir. Por outro lado, se a taxa de juros aumenta, os preços tendem a baixar ou ficar estáveis, como uma consequência do controle da inflação. E os juros de crédito, parcelamento e cheque especial ficam mais altos. Agora, quais investimentos são afetados diretamente pela Selic? Vou te explicar. A Selic tem forte influência na taxa da remuneração de diversos investimentos e, como resultado, qualquer mudança nela impacta a rentabilidade desses produtos financeiros. E são eles: títulos do Tesouro Direto, Tesouro Selic, caderneta de poupança e investimentos de renda fixa. O Tesouro Selic é um título público cuja rentabilidade está indexada à taxa Selic. Quando a taxa Selic é reduzida, também fica menor a rentabilidade desse título. Por outro lado, um aumento na taxa Selic torna os títulos públicos mais vantajosos. Caderneta de poupança. A rentabilidade da poupança tem como referência os juros básicos. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende ao mês 70% da Selic mais a TR. No entanto, quando a Selic fica acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% mais a TR. Ou seja, a partir do nível de 8,5% ao ano da Selic, que é o atual, a poupança para de acompanhar a taxa básica. E quanto mais a Selic subir, mais para trás a poupança fica. Investimentos em renda fixa. Mudanças na taxa Selic impactam o CDI, um dos itens de rentabilidade mais usados por investidores de renda fixa. Ou seja, quando a taxa Selic diminui, o CDI também fica mais baixo. CDBs, LCAs, LCIs são os investimentos mais comuns que usam o CDI como indicador de rentabilidade. Assim, eles terão sua remuneração afetada com a mudança na taxa da Selic. Por isso, pessoal, fiquem atentos a essas mudanças. Se precisarem de alguma coisa, podem contar comigo. Tenham uma excelente semana.